Olá, pessoal. Essa semana, então, nós estamos aqui com o Dr. Afonso. Dr. Afonso é médico e ginecologista, conhecido por todos na cidade de Avaré e região. Há muito tempo trabalha em nosso meio e ele cuida da saúde reprodutiva das mulheres. Ele vai nos explicar como funciona e também os cuidados do momento que muito se fala em Zika vírus, H1N1, dentre outros assuntos muito interessantes. Dr. Afonso, muito obrigado por ter vindo. Eu aceito o nosso convite. O prazer é meu. Doutor Afonso, diga para nós, reprodução humana, como que funciona a reprodução humana na clínica? Quanto tempo você tem a clínica aqui em Avaré? A clínica já surgiu há 4 anos, mas eu já trabalhava nesse ramo de reprodução há muito tempo, há uns 15 anos, na Unesp. Então eu trouxe isso para Avaré, entendeu? Então essa clínica para Avaré. E falar em reprodução, a gente tem que saber o conceito do que é um casal infértil. O casal infértil é aquele casal que fica tentando uma gravidez por pelo menos 1 ano consecutivo, sem nenhum método anticoncepcional, e não consegue engravidar. Então esse é o grupo que vai para a minha clínica para a gente tentar ajudar esses casais a engravidar. E digo, tem um problema de idade? Tem muito problema. O grande problema da idade é para a mulher, porque a mulher ela tem os óvulos dela, ela nasce com os óvulos. Então, se uma mulher tem 40 anos, o óvulo dela tem 40 anos, diferente do espermatozoide do homem. Você fabrica o seu espermatozoide todo dia, entendeu? Então, esse é o grande diferencial da mulher. Então, a mulher tem um prazo de validade para a reprodução. E isso é um grande problema, porque a mulher moderna hoje, ela vai fazer uma faculdade, ela vai fazer uma pós-graduação, ela vai ter um bom emprego, ela vai ter um bom salário, daí que ela quer engravidar. Sim. E nisso, o que acontece? Ela já está 38, 39. A partir dos 35 anos, a fertilidade da mulher começa a declinar de uma forma muito aguda. Só para vocês terem uma noção, a chance de uma mulher de 22 anos de engravidar tendo relação num dia fértil, ela não tendo problema, o marido não tendo problema, é em torno de 25%. Uma mulher com 42 anos, a chance de ela engravidar é de 5%. Então, tem uma queda muito acentuada depois dos 35 anos. Até os 35 anos é tudo ok, mas depois dos 35 anos começa a ter muita dificuldade para engravidar. E qual é o método utilizado na sua clínica? Então, a gente usa desde os métodos de baixa complexidade até os métodos de alta complexidade. Na clínica, a gente faz todos os métodos que fazem em qualquer lugar do mundo. Faz em São Paulo, nas melhores clínicas, faz aqui em Avaré. Os métodos são os mais simples, desde o coito programado, que nada mais é de você controlar a ovulação da mulher pelo ultrassom, para saber o dia que ela vai ovular, e nesse dia ela vai ter uma relação. Tá? Se ela não tiver... com remédio também? Não, mulher, não, esse seria o coito programado. Sei. Se ela tem uma dificuldade de ovulação, a gente vai dar as medicações para ela, vai ovular, vai controlar pelo ultrassom e vai falar para ela ter relação naquele dia. Se o marido tem algum problema de uma baixa motilidade dos espermatozoides, uma baixa contagem do número de espermatozoides, daí a gente faz um método de média complexidade, que é a inseminação intrauterina, que é o seguinte, faz a mulher ovular naquele determinado momento, por medicação, e naquele momento colhe o sêmen do homem, prepara esse sêmen para pegar os melhores espermatozoides e joga dentro do útero. Entendeu? Então, aqueles pacientes que têm uma baixa motilidade dos espermatozoides, você já coloca eles dentro da trompa, então aumenta a chance de engravidar. Certo? Então, essa é a inseminação intrauterina, que é um método de média complexidade, não tão caro e ajuda muitos casais a uma gravidez. E, por último, tem a fertilização in vitro, que é a parte mais complexa, que consistiria no seguinte: estimular a mulher para ela ter bastante óvulos, aspirar esses óvulos dela, levar para o laboratório, pegar o espermatozoide do homem e em cada óvulo colocar um espermatozoide. Fertiliza com um espermatozoide.
com um microscópio eletrônico, né, de alta precisão, e coloca o espermatozoide lá dentro. Fura o óvulo e coloca o espermatozoide lá dentro. Esse método chama ICSI. É o método mais moderno que existe e que dá os melhores resultados em termos de fertilização in vitro. E quando você fala assim, melhores resultados, qual a ideia assim, de percentual? Então, de um para o outro. Esse é um percentual. A fertilização in vitro, ela não é 100% que a mulher vai engravidar. Então, em torno, mais ou menos, num modo geral, de 30% a 35% engravidam na primeira tentativa. Não é assim, vai fazer fertilização in vitro, vai engravidar. Não é. De 30% a 35%. Agora, se é uma mulher de 42 anos, eu vou falar para ela que ela vai fazer uma fertilização in vitro, só que ela vai ter 5% de chance de engravidar. Não é que ela vai fazer. Esses casais, você vê uma mulher de 45, 46 anos, essas artistas aí que engravidaram. Realmente elas engravidaram, mas por um outro método, que é o método da ovodoação. Então essa mulher não tem mais óvulos viáveis, com capacidade de serem fertilizados, então ela pega um óvulo doado por uma outra mulher mais jovem, fertiliza com o sêmen do marido dela e põe na barriga. E a gestação vai ser dela. Entendi. Então, a partir dos 42, 43 anos, é muito difícil a fertilização in vitro. A chance, em qualquer lugar do mundo, tanto aqui em Avaré como na Bélgica, na Espanha, que são os lugares mais evoluídos. Então, tem essa outra modalidade, que chama ovodoação. Que é feito aqui em Avaré também. Feito aqui. Que é uma doação pela legislação brasileira, que ela permite, porque a legislação brasileira não permite vender óvulos. Nos Estados Unidos vende, na Argentina vende, leste europeu vende, mas no Brasil não vende. O que o Brasil, o que ele permite é a ovodoação ou uma doação compartilhada. O que significa? Significa você pegar uma mulher que não tenha condições de arcar com o custo de um tratamento inteiro da fertilização in vitro. Essa mulher vai doar metade dos óvulos dela para essa receptora que vai pagar o tratamento dela. Entendi. Você entendeu? Então ela vai patrocinar essa mulher, em troca ela vai dar metade dos óvulos para a receptora, que vai fertilizar com o sêmen do marido dela, e ela pega os óvulos dela e fertiliza com o sêmen do marido dela. Normalmente, essa mulher que vai fazer a ovudação, ela já tem um problema também. Certo. Geralmente é uma causa masculina. Ela tem um problema com o marido dela e ela não tem condições de arcar com os custos da fertilização in vitro. Então, ela faz uma doação compartilhada. Isso a legislação permite. E o banco de sêmen? O banco de sêmen, existe um banco de sêmen no estado de São Paulo que ele é responsável por isso. Então, daí por exemplo, se o marido não tem nenhum espermatozoide, que acontece, então ele vai precisar de um sêmen de doador. Vai no banco de sêmen, tem as características todas, tem milhares de... E o casal escolhe qual que é mais compatível com ele, mais parecido com o marido. Dá para escolher negro, amarelo, loiro, olho azul, ascendência de árabe, oriental. Tem todas essas condições. No banco de sêmen, você entra lá e escolhe qual que você quer. E daí você pega, a mulher vai pegar, o marido vai pegar o sêmen. Isso daí é vendido. E é vendido, é vendido. E depois vem para sua clínica. O sêmen é vendido, Sim. Vem para minha clínica, eu pego o óvulo da esposa dele e fertilizo com o sêmen dele. Também, com o sêmen do doador. Do doador. Então, mas também pode acontecer o óvulo de uma mulher, o sêmen de outro, na barriga da terceira. Pode, se, por exemplo, acontecer o seguinte, eu estou com um caso assim, é uma mulher que fez por causa de um câncer de colo de útero, ela retirou o útero muito jovem, com 21 anos. Só que os ovários permanecem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aspirar os óvulos dela, fertilizar com o sêmen do marido dela e colocar num útero de substituição. Permitido pela lei. Permitido pela lei, desde que essa mulher de útero de substituição seja parente dela. Entendi. Porque a legislação não permite a barriga de aluguel. No Brasil. Sim. Entendeu? Então, isso pode acontecer.
Agora, essas condições assim de pegar um sêmen de um sêmen de outro e colocar na barriga de outro é mais difícil de acontecer. Casais homossexuais, a gente tem bastante procura de casais homossexuais, tanto masculino como feminino. No feminino, geralmente, elas se comportam assim. Uma vai doar o óvulo, né? Vai ovular para a gente aspirar os óvulos, pega um sêmen de doador que elas escolhem no banco de sêmen e coloca o embrião na barriga da outra, para ter uma cumplicidade entre elas. Então é comum acontecer isso. É interessante. Certo. Agora veja bem, quando você diz que pega, por exemplo, pega o esperma de um, óvulo de outro, e vamos colocar nessa terceira barriga. Amanhã, eu estou pensando na parte criminal, por exemplo, de DNA. Certo. Como que a gente sabe, por exemplo, foi lá, houve agora, foi feito aí, nasceu, acabou de nascer essa criança, daqui 40 anos pratica um crime, certo. Não é? Você vai pegar o DNA. Eu tenho o DNA da mãe biológica, esse ele vai ter. Sim. Da mãe biológica, a quem doou o óvulo. Sim, nesse caso. Vai ser a que doou. A que teve a gestação, ela não vai ter nenhum resquício dessa mulher nesse DNA dessa pessoa. Então, mas tudo bem, mas quando eu estou falando assim da terceira, você vai pegar o óvulo da Maria, o sêmen do Paulo e vai fertilizar a Carla. Tá, que vai ter a gestação. A Carla. Essa não transmite nada, ela só vai ser uma barriga, ela vai ser, simplesmente vai... Como se fosse uma barriga de aluguel. É uma barriga de aluguel, essa aí não vai ter nenhum problema. Agora, vai ter o DNA dos dois, quem doou o óvulo e quem doou Mas isso daí não tem que ficar sob sigilo? Tem, e ninguém sabe sobre isso. Então, como que... No banco de sêmen, ele tem esse sigilo. Tanto é que quando a mulher compra o sêmen, o casal compra o sêmen, ele assina um monte de papel lá. Entendi, que ele não vai saber. Que é até interessante... Agora, já tem quebras desse sigilo atualmente. Já tem quebras desse sigilo. Nem tanto por criminal, mas às vezes por doença. Por doença. E que ele vai saber se vai ter algum tipo de doença. Hoje em dia já tem uma coisa que é muito legal. Às vezes tem casais que têm uma doença no determinado sexo. Por exemplo, se o sexo for feminino desse casal, ele vai ter uma doença grave. Entendi. Entendeu? Todos os nenês de sexo feminino vai ter uma doença grave. O que a gente faz? Nesses casos, a gente pega, faz o DNA desse embrião e vê quais são do sexo feminino e não vai transferir para a mãe, só transfere do sexo masculino. Além de você saber o sexo, você tem mais 40 doenças que você pode saber antes de implantar o embrião na mãe. Você pode um monte de doença, fibrose cística, tem talassemia, tem um monte de doença que você já sabe quais as doenças esse embrião vai ter. E daí você só coloca os que não têm esse traço genético. Isso quando você pega o esperma de um e o óvulo do outro. Pode ser de um casal normal. Sim. Só que nesse casal ele tem um problema. Todos os casais, por exemplo, nesse caso que eu te falei, todos os nenês de sexo feminino vão ter a doença. Sim. Então a gente vai fertilizar e vai colocar só os embriões de sexo masculino. Ou só os embriões que não têm determinado tipo de doença. Também pode ser feito da mesma forma quem não vai fazer inseminação. Os dois aí, não sei se é o termo correto, os dois sadios, vamos lá, a mulher, o casal normal, vamos lá, eu quero engravidar. Certo. Dá para fazer esse exame antes no óvulo e no esperma? Não, só dá para fazer no embrião. Por isso que isso só pode ocorrer na fertilização in vitro, porque você tem o embrião ali. No embrião que é feito. No embrião você vai tirar uma célula para você ver o DNA dele. Você tem o DNA inteiro desse embrião. Entendi. Agora, como que é feito o descarte? O descarte pela legislação é o seguinte, esses embriões você tem que permanecer por no mínimo 5 anos congelado e, após 5 anos, o casal tem o direito de descartar ou doar para pesquisa. E na clínica, por exemplo, numa clínica, o casal não vai atrás, abandona. Abandona, você notifica ele. Notifica depois. Notifica, daí tem casal que desaparece. Sim.
como o armazenamento de um embrião é uma coisa microscópica que não ocupa muito espaço para mim, eu não tenho coragem de descartar, eu deixo lá. Fica lá. Eu deixo lá. Mas tem pacientes que querem descartar, elas querem realmente descartar. Entendeu? E ou algumas doam para pesquisa. Sim. Muito bem. Pessoal, no próximo bloco nós iremos continuar nesse assunto que é muito interessante e vamos falar do problema do Zika vírus na gravidez.